workaholic, é a milhão, é não sei o quê. Nada paga um dia com a sua família e uma noite de sono bem dormida. Então, a gente vai, ao longo dos meses, fazendo reservas, tá? Para poder, no final do ano, fazer pagamento junto a 13º e férias, né? Se você empreende, você tem tudo a ver com o financeiro. Então, esse é um dos bloqueios, essa é uma das barreiras que todo empreendedor encontra porque não se acha preparado para esse lugar. Se aprofunde mais, sabe? Vai entender qual que é a sazonalidade dentro do seu negócio. Então, se você usa o Granato, vai olhar os seus lançamentos, os seus relatórios. Quando o período está em baixa, mas você está preparado, você consegue tomar algumas ações para que isso melhore para o seu negócio. Bom, se a gente não atingiu aquela meta que foi proposta para fevereiro ou para março, a gente vai ter que intensificar. Fala galera, beleza? Flávio Logolo na área para mais um Granatum Cast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende. Não importa se você empreende, se você trabalha num negócio, fica por aí porque o conteúdo que a gente trata por aqui é para você também, certo? Hoje muito feliz, pois chegamos ao episódio de número 33 e mais uma vez, 33 vezes ao lado da nossa brilhante e gloriosa Michele Silva. Ai, que fofo. Você é maravilhoso, Floss. Olá, Floss. Obrigado. Olá, pessoal que estão nos ouvindo e nos assistindo. Eu sou a Michele Silva, gerente de comunidade aqui do Granato, responsável por mediar esses grupos que giram em torno da nossa marca. Estou muito empolgada para esse episódio e antes da gente começar, hoje eu quero fazer 2 comentários, porque eu esqueci nos últimos episódios. Manda. A gente teve recentemente uma entrada de uma nova integrante do nosso time. Muito bem, é que verdade. ela já tá fazendo um mês. Hoje. Olha, parabéns. Gisele Rocha. É Rocha, né? Isso. Gisele Rocha. É que só faz um mês, né? E a Gisele entrou pro nosso time comercial. Para quem gosta de cargos em inglês, é Farmer. Que ela é responsável por esse relacionamento com o cliente, uma venda mais cuidadosa, né? De semear, essas coisas assim. Não é um outro estilo de vendedor. A cara do Granatum, né? É a cara do Granatum. Você pode até complementar, mas é isso. Quero dar as boas-vindas oficialmente também aqui nesse espaço para a Gisele, do nosso Granatum Cast. E te convidar para ficar aqui nesse episódio, porque é um episódio muito especial. Deu muito trabalho para ser feito esse episódio. Por trás desses bastidores. Então, pega uma caneta e fica com a gente nesse episódio. E sobre o que é o episódio de hoje? Não, já, tá vendo? A gente muda a concepção. Eu já me enganando. Por favor, sobre o que é o episódio de hoje, Michele? Hoje a gente vai falar sobre um termo que já pingou aqui na nossa mesa algumas vezes, que é sobre sazonalidade e o quanto ela pode impactar o seu negócio positivamente ou negativamente. Exatamente. Aliás, esse é um dos grandes motivos das empresas se lascarem todinhas, porque não contam com essa parte negativa da sazonalidade. Mas antes da gente falar... Antes da gente tratar desse assunto, gostaria de agradecer demais ao Granatum, o software de controle financeiro, o melhor software de controle financeiro da galáxia. Então, se você ainda não experimentou e tem uma empresa, entra lá, www.granatum.com.br. O Granatum é quem apoia, patrocina e cede todo o espaço e equipe para a gente criar esse conteúdo maneiríssimo para você. Beleza? Então vamos lá, Michele. Primeira coisa de todas, você falou sobre um termo, né? Você sabe de onde vem esse termo? De sazonalidade. A palavra em si? E agora, etimologia, aquela coisa tipo grego... Não, aí essa parte da pauta eu não fui tão a fundo. Não, é porque palavra. Eu gosto muito, tipo, eu aprendi com o Murilo Gun. Sempre ele vai atrás da etimologia das palavras, assim, é louco porque explica muita coisa. Sobre sazonalidade, vem de sazonal, né? Que vem do latim satio, que tem a ver com o período de semear, de plantar. Olha, a gente falou agora de farmer, agora falando de semear. Tá vendo? É isso. Então, o latim explica, né? Mas o que é a sazonalidade? Sazonalidade é aquele período de variação do seu negócio. Então, existem negócios que têm, por característica, venderem mais ou menos em determinados períodos do ano. Então, a gente vai falar sobre vários exemplos aqui, mas, por exemplo, uma escola, o começo do ano, o fim do ano, são os momentos de venda. No meio do ano, menos.
qualquer tipo de negócio, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, dia e outras datas aí que foram criadas ou não pelo comércio para vender mais, também são períodos sazonais. Natal, né, comemorações religiosas e tal, também se encaixam nesse período. E para um negócio é muito importante estar super ligado com a sazonalidade, entender a sazonalidade do seu nicho, do seu setor, porque você consegue, né, então, vindo do latim ali, semear. Então, se você sabe qual é o período de semear, então você tem que investir mais ali naquele período para lidar com os períodos de baixa. Então, acho que a história da humanidade ela tem a ver com sazonalidade, né? Aliás, o homem moderno, né? Não o homem da modernidade, o homem moderno, o homem que começou a constituir família e a sociedade se desenvolver, tem a ver com isso. O homem aprendeu a plantar e aí ele aprendeu a guardar os grãos para passar por períodos de baixa, né? De super inverno, enfim, começou a entender essa história. Numa empresa, a mesma coisa, né? Então, sazonalidade é isso, é entender esses períodos de altas e de baixas. Isso tem muito a ver com entender o seu negócio do ponto de vista operacional também. Quando a gente fala de regime de caixa e regime de competência, a gente está falando sobre isso, né? A gente está falando sobre sazonalidade também. A gente está olhando sobre os regimes contábeis, porque a gente precisa entender que, por exemplo, numa escola, as matrículas, as mensalidades, o fechamento ali, ele vai garantir, muitos pais em escola particular pagam antecipadamente ali o período, né? E aí, como que faz? Se eu recebi 12 parcelas, né, 12 mensalidades antecipadas, como que faz para eu fazer a gestão dessas mensalidades ao longo do ano? Porque o custo com os professores é mensal, mas o recebimento foi no início do período ali. Você não pode pegar todo esse dinheiro, sair gastando sem pensar no amanhã, né? Exatamente. E só fazendo um link com o episódio do Jordão, estou aqui refletindo, é que ele falou bastante essa questão de você semear, plantar e acompanhar e depois colher. E eu acho que dentro do negócio, basicamente, é isso. Você está plantando, mas você precisa também cuidar dessa terra. Hoje vai ser cheio de analogias esse episódio. Cuidar dessa tela. E aí, através de relatórios, esse acompanhamento, para depois você colher ali essas vantagens e para o seu negócio como um todo. Assim, isso. Isso. Quando a gente fala de um ciclo natural, né? Então, existem períodos do ano, até a gente vai falar hoje com uma empreendedora muito demais, que eu admiro muito, o amor da minha vida. Existem períodos em que produtos, dependendo da safra de alguma coisa, ficam mais caros ou mais baratos. Tipo o chocolate, tipo Sim. o leite condensado, derivados de leite. Então existem as safras, as super safras e tal. E aí parece que é aquela questão, né? Se eu tenho uma vaca, ela me dá o leite o ano inteiro, né? Sim e não, né? Existem variações ali de produção mesmo para produtos que parecem que estão disponíveis o ano inteiro. E a sazonalidade tem a ver com isso também. Então, só percebe, né? Eu tenho uma confeitaria, eu uso leite condensado e eu preciso entender que as entre-safras impactam no preço da minha matéria-prima. Sim. Né? E então, tem a ver, sazonalidade, entender sobre sazonalidade tem a ver basicamente com tudo num negócio e mais especificamente com grana, época de venda. Então, quando a gente fala de sazonalidade, a gente está falando principalmente do fluxo de dinheiro que está entrando na sua empresa. E aí, a sazonalidade não está nem aí se você tem que pagar 13º no final do ano, você tem que pagar férias, não está nem aí. Então, isso tem a ver com gestão financeira. Então, com se preparar para passar por esses períodos que não importa. Eles vão acontecer. Eles vão acontecer. Então, o 13º acontece lá. Aliás, muito comum o desespero e o buraco onde os empreendedores, as empreendedoras se enfiam
nos finais de ano, assim. Muito. Fala assim, nossa senhora, tem que pagar 13º. E é louco, porque isso é uma mentalidade totalmente estruturada, né? Até quem é o assalariado, né, que não é o empreendedor em si, ele já tem essa visão, tipo assim, no final do ano tá garantido o meu 13º ali e tal. E ao longo do ano não se planeja para isso. O 13º tem a ver muito com a matrícula do filho, com E depois tem o negócio do carro também, IPVA, né? IPTU. as contas de final e começo de ano, né? Posso trazer não. Irei trazer um recorte. Por favor. Floss. Exatamente. Você não pode, é que você manda, Michele, pelo amor de Deus. E eu estava falando de pessoa. Momento só da minha família. Aliás, tá tudo bem a relação? Estamos indo. Mentira, tá ótimo. Vou falar, essa questão de organização, assim, que você disse que é muito importante. Todo ano a gente sabe que as coisas acontecem da mesma forma. Sim. Então, todo ano eu tenho lá meu salário, no final do ano eu tenho meu 13º. Então, eu quero trazer hoje a minha mãe aqui pra mesa. A minha mãe, ela é pedagoga e ela dá aula. E aí ela tira férias no final do ano, sempre assim, férias dos alunos também são as férias dos professores. Então, às vezes, em janeiro e fevereiro, ela tem um salário muito menor do que ela tem no decorrer do ano. E todos os anos, esses meses para ela são caóticos. E ela tem uma filha que trabalha com software financeiro. Eu sento com ela, converso, falo, mãe, guarda uma reserva mês a mês, porque aí no final do ano você não vai se desesperar. Mas isso não acontece. E ela sabe, assim, são anos sendo professora, anos passando por isso. E aí, você não está preparado. E aí ainda tem... E aí é ótimo. E ainda tem situações que você não planejou. A gente teve a pandemia, e aí teve uma época... Oh, meu Deus. Espero que a mãe não veja esse episódio. Teve uma época que o governo, acho que era o Dória na época, congelou a categoria dela, de professores. E ela teve que ficar 2 anos sem dar aula. 2 anos, assim. Ela ficou desesperada, quebrou. Claro que, assim, foi uma situação extremamente atípica e total, mudou muito ali. Mas se ela tivesse uma reserva mínima de alguns meses para manter esse caos, esse desespero, ele não teria tomado conta tão rápido, sabe? Sim. Teria conseguido pensar num plano B, como é que eu me organizo a isso. Então, assim, isso é comum nas empresas, é comum também na nossa vida pessoal. Às vezes a gente recebe ali o 13º, vê aquele montante, ou então férias, vê aquele montante, aquele dinheiro que nos deixa ludibriados. Exato. E depois tem a realidade vem, né? Mas você percebe quando eu falo que é de estrutura de pensamento, é porque vem do indivíduo mesmo, né? Se você não... Muito difícil, né? O empreendedor, ele muito provavelmente já passou pelo mercado de trabalho. Então, Sim. se passou pelo mercado de trabalho, passou por tudo isso daí, né? Passou pelo excesso o excesso de dinheiro quando tira férias, ou o 13º ali, e não foi preparado para poupar, para fazer essa poupança. Aliás, né, excelente dica da Michele, de fazer ali a poupança, de manter o seu caixa, falando do ponto de vista de empresa. Uma boa prática que a gente sempre teve nos nossos negócios aqui foi essa, a gente tem até fundo rescisório. Sim. Né? Porque você quando você demite alguém, existe uma multa a ser paga ali e tal. E existe um recolhimento que tem que ser feito, e existe um recolhimento que não é feito, mas que já está contemplado, né, como multa se você demitir alguém. Então você precisa ter previsão de absolutamente tudo dentro do seu negócio para que você não sofra com essas surpresas. E isso tem a ver com sazonalidade, porque no caso das férias, todo mundo fica enganado, porque em algum momento... o salário decidiu-se que o salário tem que ser antecipado mais as férias. E as férias é só 1/3 do salário. Então, o extra que acontece quando você tira férias não são 2 salários mais 1/3, que é o que cai na sua conta bancária ali. Você fala, nossa, agora... Estou rica. Estourei, e aí chega no próximo mês, você não é que não tem o salário, você já recebeu o salário antecipado, né? Isso ajuda você a se desorganizar também. Tenho minhas convicções de que isso não é à toa, né? Porque o cidadão médio, ele é um cidadão endividado. Então, isso não foi feito à toa para que as pessoas se desorganizassem. Mas no caso do 13º, tem a ver, sim, com o dinheiro extra, o 13º salário, que você deveria
usar para se organizar, para fazer, bom, o meu 13º salário pode ser dividido nos meses. Isso como recebedor. Como pagador, você vai pagar 13º salário. Não tem jeito para o seu funcionário. E férias do mesmo jeito. Então, mensalmente, como a Michelle deu a dica aqui, para a mamãe dela, Pega essa dica. você tem que fazer uma reserva mensal. Isso independente se você vendeu muito ou vendeu pouco. E daí, quando eu falo de regime de caixa, regime de competência, observar isso, é porque se você olhando para o regime de caixa, você vai ver a sua empresa gastando um montão no final do ano, pagando o 13º. Se você olha para o regime de competência e reserva aquele dinheirinho ali mês a mês, você vai ver que mensalmente você tem uma parte de 12, certo? Porque você tem que reservar uma parte por mês durante 12 meses, ali comprometido no seu fluxo de caixa. Então, aí você vai olhar o seu resultado operacional de fato. Então, quando eu falo, você precisa observar a sua empresa sob a perspectiva de caixa e sob a perspectiva de competência, e nisso o Granatum é excelente, porque é um botãozinho no sistema inteiro, né? Você consegue fazer toda análise por caixa e toda análise por competência, é maravilhoso. Porque te ajuda a entender, bom, será que eu tenho lucro ou prejuízo? Você ter essa visão ao longo do ano inteiro, sem precisar esperar fechar o balancete ou pedir para o contador fechar o balancete para você ver como foi o seu resultado operacional, você tem que acompanhar isso mensalmente, certo? Aí também assim, por exemplo, eu fecho um grande contrato lá em janeiro, sei lá, de 300 mil, mas eu parcelo em 10 vezes de... Agora me confundi, tá, gente? Que eu não sou de... Mas eu parcelo em 10 vezes. Então, E 30 mil. 30 mil, exatamente. Muita informação aqui para eu pensar hoje. E aí, bacana, né? A pessoa trabalha num software financeiro, mas é porque o Granatum já faz isso, mas mentira. O meu caixa só vai receber esse dinheiro ao longo do ano. Então, por exemplo, eu não posso comprometer fornecedores me baseando só nessa entrada de 200 mil ali pela data de competência, que competência aqui nesse caso seria janeiro. Isso. E a data de Janeirão caixa. você vai olhar pro seu fluxo de caixa e vai ver trezentão lá. Isso. Certo. E aí, ao longo do ano, o que vai entrar de verdade naquele todo dia 5, dia 10, é os 30 mil, que de fato é o dinheiro que eu tenho para movimentar dentro daquele mês, que eu acho que essa é a grande enganação das pessoas, né? Sim, por isso que esse é um ponto importante da gente tocar, né? Se eu quero fazer um investimento, por exemplo, então fiz uma venda de 300 mil e tenho que fazer um investimento de 100. Sim. E aí eu recebo 30 por mês. Percebe que eu tenho aí uma diferença de 70 que ou eu preciso ter em caixa ou eu preciso arranjar algum jeito de ter se eu precisar fazer esse investimento antes de receber. E aí que entra a taxa de risco do negócio. Então, esse cliente que vai te pagar 10 de 30 mil, ele é um bom pagador? Ele tem histórico de compra com você? Você pode arriscar tomar um empréstimo para contratar pessoas ou para comprar maquinário ou para comprar matéria-prima antecipada porque você sabe que ele honra? Então, tudo isso, você empreendedor, tem que estar muito ligado na hora de avaliar se você vai fechar um negócio ou não, se você vai fazer um investimento ou não, baseado no negócio que foi fechado. O que é muito comum, a gente até usou durante... quando a gente criou o Granatum, o carro da época era o Ford Fusion, o lançamento. E a gente brincava nisso, né? A gente tem bastante empresa que é de agência, né? Uhum. E aí, nada contra você aí, dono de agência, mas a gente via uma história muito comum, era vender um projetão, o cara aparecia de Fusion, o dono do negócio aparecia de Fusion. E aí a folha de pagamento do próximo mês ou dos próximos meses, e aí? Como faz? O recebimento já aconteceu. Então não caia no problema do Fusion, na época era o Fusion, sei lá qual carro é agora, porque você precisa contar com o dinheiro nesses períodos de alta e de baixa. Certo? Exatamente. E eu quero trazer uma frase aqui. Estar preparado é tudo. Então, por isso que essa gestão financeira vai ajudar a você ter esse panorama do seu negócio, entender quais são esses momentos sazonais, aproveitar também, porque você vai ter que ter estratégias para tentar espremer o máximo de suco dessa laranja quando estiver lá em cima, e outras estratégias de outros produtos, outras frentes de negócio, outras condições de pagamento para esses momentos de baixa. Sim. Também.
Por exemplo, quem vende panetone? Eu amo panetone. Panetone, o momento de venda é no final do ano, mas no decorrer do ano, a Bauducco não fecha as portas. Eles não param de vender, eles têm outros produtos, eles vendem também panetone durante o ano. Vende panetone durante o ano? Sim. Você compra panetone fora da época de Natal? Sim. Sabe essas lojas, tipo, Legal. Visconde grandona, que tem... Eu adoro comprar panetone. Não como tanto quanto eu gostaria, mas eu gosto. E aí é isso, assim, eles têm outros produtos da linha, você vai trabalhando em outras frentes. Ou, por exemplo, empresas de ar-condicionado ou ventilador. Eu acho que a grande safra, o grande momento de venda é no verão. E aí, nos outros meses, não vende, fecha as portas? Isso não acontece. Então, ter esse entendimento de dentro do seu negócio, né? Sim. Pensa lá, homem da idade da Revolução Agrícola, né? Era o homem que... O homem não, o ser humano. O ser humano que... Ser humano. Ser humano. O ser humano que queria sobreviver ao longo de 12 meses, né? Ou passar pelo período de 5, 6 meses de inverno extremo, que nada ia nascer. O que ele teve que fazer? Ele teve que dimensionar o quanto ele ia investir plantando na sazonalidade alta para passar por esse período de baixa e se planejar quanto é que ele podia consumir e quanto é que ele teria que guardar para aguentar por esse período. Então, fica lá no homem da época da Revolução Agrícola a lição para você, empreendedor e empreendedora. Certo, Michele? Certíssimo, Floss. Trazendo sua frase aí, você falou como que é? Estar preparado é tudo. Estar preparado é tudo. Ó. Quem se prepara não se desespera. Foi uma outra... Nossa, é muito alinhamento, né? Complementando. Eu anotei aqui porque é um pensamento que eu sempre tenho, né? Eu falo, quem tá preparado não se desespera. O Jordão falou sobre isso em vendas, né? Quando eu falei assim, como que faz para ter coragem? Porque eu acho que coragem tem a ver com esse desespero também, né? Chegou a hora de fechar negócio comigo aqui. Sento na frente do decisor, tive toda a jornada, mas não me preparei. Eu fico desesperado ali, não consigo fazer a venda. A mesma coisa aqui. Como que eu tenho certeza que eu vou fazer investimento? Eu estou preparado, eu estou olhando os meus relatórios. Eu sei, eu tenho mapeado qual é o período de sazonalidade do meu negócio. Então, estou tranquilo. Nada como uma noite de sono bem dormida com a sua cabecinha no travesseiro, viu, empreendedor e empreendedora? Aliás, não cai nessa falácia aí do mercado, não, de que é workaholic, é a milhão, é não sei o quê. Nada paga um dia com a sua família e uma noite de sono bem dormida. Fica a dica aí. Hashtag fica a dica. Certo, Michele? Excelente. Muito bem. Este episódio aqui, convidamos alguns clientes. É um episódio muito, muito especial. Pode começar a se acostumar com isso, porque faremos isso muitas vezes. A gente sempre quis trazer os clientes. Já trouxemos alguns clientes aqui, né? Cindy, o Júlio. E agora vamos trazer mais e a gente quer trazer cada vez mais. Então, se você é nosso cliente, está nos ouvindo, nesse momento aí, manda mensagem pra gente e entenda sobre o que a gente vai falar, porque você pode aparecer aqui, certo? Exatamente. E aí, com o que a gente falou? Com quem? Não, só falar um pouquinho sobre essa experiência. Foi uma experiência, assim, incrível. A gente tem esse contato muito próximo com os nossos clientes, mas é bacana trazer eles para esse recorte do podcast, assim, né? Então, foi muito legal esse convite. Nem todo mundo conseguiu participar, todo mundo que a gente tinha imaginado no começo, mas eu estou muito feliz. E, para começar, a gente conversou com o Cícero, que é um cliente nosso há mais de 4 anos. Ele tem a creche Fazendinha, que é em Niterói. Inclusive, um dia, se eu for para Niterói, Cícero, visitarei a creche Fazendinha. E eles estão há 40 anos no mercado. Olha, os pequeninos já são quase avô. Avô, né? Dá para ser avô 40 anos, né? Oi? Não sei. Michele, não, esquece. Lógico que dá para ser avô com 30 anos, né? Mas tipo assim... Mas é isso. E aí eu conversei com o Cícero, porque eles têm essa escola, essa creche, para trazer esse recorte dentro desse ambiente, que eu também acho muito importante. E é isso. E teremos hoje participações maravilhosas e super enriquecedoras, que eu acho que é o mais importante. Isso, eu acho que a coisa mais legal de trazer o cliente é porque não é a gente falando. E a gente fala porque a gente ouve os clientes, né? Mas não é a gente falando. Olha só, vamos ouvir o que o Cícero... A história do Cícero e o que ele tem para falar sobre sazonalidade lá no negócio dele. Bom dia a todos, né? Meu nome é Cícero Franco, eu sou
né, diretor financeiro, sócio da creche Jardim Fazendinha, que é uma escola de educação infantil em Niterói, que atende crianças de 0 a 5 anos e meio, 6 anos, né? E nós estamos, este ano, comemorando 40 anos de existência, né? E continuamos, assim, um trabalho bem bacana, né? E, assim, trabalhando muito para fazer o melhor, né? A gente tem uma tradição muito grande aqui na cidade de Niterói, somos muito conhecidos, né? Passamos por muita dificuldade, como todos, na pandemia, mas estamos de pé, né? E para completar, eu sou usuário do Granatum já há cerca de, acredito que 3 anos ou mais, não sei, né? Na verdade, eu sou um órfão do Microsoft Money, né? E passei a usar o Granatum, gostei, né? E a minha formação, na verdade, eu sou arquiteto, né? Não tenho nada a ver com finanças, com nada, né? Trabalhei muitos anos com construção civil, e à medida que o meu sogro foi se afastando da direção da creche, eu fui assumindo gradativamente, e agora eu, né, sou o diretor financeiro, e como uma empresa familiar e pequena, né, eu sou o técnico de informática, responsável por compras, por manutenção, chuto a bola e estou lá para cabecear. A pequena empresa é assim mesmo, né? E é isso, estou, né, nessa nossa batalha diária aí do pequeno empresário. E em termos de organização financeira e tal, né, a gente realmente se prepara, tá? Para esses momentos um pouco mais complicados, né, que é final do ano, porque tratando-se de uma escola, nós fazemos férias coletivas, né? Então a gente vai ao longo dos meses fazendo reservas, tá? Para poder no final do ano fazer pagamento junto a 13º e férias, né? Então é mais ou menos por aí, tá? A gente tem um período de evasão no final do ano, um período de procura maior, tá? No início e no final do ano, tá? E temos também algumas matrículas que vão surgindo ao longo do ano, que em função da necessidade das famílias, porque nesse segmento escola, né, salvo um problema que há na escola, salvo uma questão de mudança de endereço dos pais, dificilmente uma criança muda de escola no meio do ano, né? Ou ingressa numa escola no meio do ano, salvo uma questão assim. É mais ou menos assim que funciona por aqui. Muito legal, né, Foz? Nossa, Muito demais. sensacional. Sim. Você vai falar? Não, antes de tudo, parabéns para o Cícero. Eu queria... Teve uma frase aqui, só antes da gente já comentar tudo que ele comentou, porque ele tá muito de parabéns, é que ele falou que ele não tem nada a ver com o financeiro, né? Que ele é arquiteto. Se você empreende, você tem tudo a ver com o financeiro. Então, esse é um dos bloqueios, essa é uma das barreiras que todo empreendedor encontra, porque não se acha preparado para esse lugar. Só que, Cícero, você deu uma aula. Pelo que a gente vive aqui, você está dentro dos 15% dos que fazem uma boa gestão do negócio. Eu ia falar justamente isso, assim, que o empreendedor ele acaba sendo jogado ali, né, dentro desse negócio e tem que cuidar da parte financeira. E eu ia falar também sobre esse fato dele ser arquiteto e tá ali. E ele não só ocupa esse lugar do financeiro, como tantas outras tarefas dentro do negócio. E essa é uma grande dor de muitas pessoas que utilizam o Granatum, muitas pessoas que chegam no Granatum, é ter que se dividir entre esses vários departamentos. Ora eu sou financeiro, ora eu sou aquele que pensa nas estratégias para o negócio, de planejamento, ora eu sou recepção. As coisas vão acontecendo, né? Sim. E outra coisa que eu anotei aqui é que essa importância que ele falou da reserva, né? Tipo, a gente acabou de falar de estar preparado, é basicamente isso. A escola, nesse caso da creche, as coisas vão acontecendo durante o ano, assim, sabe? São coisas que já são sabidas, né? Não vão mudar. Eu acho muito interessante ele falar, tipo, agora a gente está em fevereiro, né? Foi esse papo. E ele já está pensando no final do ano. Ele falou, vou sentar no meu Granatum, vou planejar, vou usar ali o planejamento orçamentário também, para criar esses cenários para o final do ano. Sim, bom, o Cícero está há 40 anos
ali. O negócio tem 40 anos, Sim. então tem muito aprendizado. Não à toa ele está em fevereiro se preocupando com o final do ano. Ele sabe qual é a dor, quais são os impactos. A gente está falando de educação, sim, um tema absurdo, não importa, que são os pequenininhos ali, né? A gente está falando da formação de um ser humano. Então, os impactos de não se fazer uma boa gestão ou de manter o negócio saudável, isso é transferido para a ponta, né? Então, o reflexo, se você pensar no Burger do Planalto, se você pensar na confeitaria da Dani, se você pensar na escola do Cícero, muito provavelmente a gente tem uma entrega do serviço muito bem feita, né? E você sente, ou comendo, ou vivendo, ou tendo o afeto com o seu filho. Isso está totalmente relacionado com essa postura de planejador, com essa postura de coragem, acima de tudo, né? Porque não sou arquiteto, estou fazendo aqui, eu também vou para a parte da arquitetura a hora que tem, e também vou ali e resolvo isso e tal. É o típico, né, negócio do Brasil. Então, negócio pequeno, a maioria dos negócios, elas funcionam desse jeito, né, com pessoas fazendo tudo o possível para a coisa acontecer. E o conhecimento que ele trouxe sobre planejar, é diferente a gente falar, né? Você precisa fazer uma reserva. Dele falar, não, eu estou em fevereiro, mas eu sei que eu tenho que fazer uma reserva, e eu sei que no meio do ano existem alguns, e eu sei que no começo do ano tem vários, e eu já tenho a previsão de que vários irão sair invariavelmente, porque ele não tem o próximo ciclo Sim. da educação. Tudo isso é planejamento, tudo isso é sazonalidade, e estar preparado dá esse ar de tranquilidade com ele. O Igor aqui atrás das câmeras até falou, pô, parece muito gente boa ele, né? Sensacional. Né? Ele é muito bacana. E aí, só trazendo um recorte que a gente conversou, que acabou não entrando, é que a gente comentou antes sobre esse desespero, sobre essa afobação. Então, quando eu estou nesse momento de caótico, né, o que eu faço, onde eu vou reduzir? E ele trouxe um ponto muito interessante, que na escola eles também fornecem alimentação para as crianças, tem nutricionista e tal. Então, quando ele vai precisar fazer algum tipo de redução, nunca é nessa parte de alimentação. Que ele fala isso para os pais, que se ele tiver que cortar, sei lá, vai ser numa conta de energia, em alguma outra coisa, porque para ele é importante servir o melhor, tanto para essa criança. Ele falou assim para mim na conversa, a mesma comida que eu compro para a escola, eu compro para minha casa, e é o que eles têm na casa deles também. Quanto isso é importante você estar preparado para o seu negócio não ser penalizado. Sim. Porque, por exemplo, se eu chego, não tenho caixa, preciso pagar N coisas, onde que eu vou cortar? Eu vou cortar, às vezes, naquilo que para mim é mais importante, no fornecimento do meu produto ou do meu serviço. E eu perco qualidade, eu perco essa entrega. Sim, né? E essa tranquilidade, ela vem dessa noção dele, porque Sim. muita gente, quando percebe, já não tem mais como. Então, não é que eu vou cortar a alimentação aqui, lascou de vez, não vai nem ter luz nem alimentação, né? Então, muito parabéns mesmo, Cícero. Muito obrigada. Demais, muito bom. A gente bateu papo também com a nossa queridíssima Daniela. Muito citada nesse podcast. Muito citada. E ela traz um ponto de vista que eu acho bastante interessante, que quando a gente fala de sazonalidade, a gente falou, até agora a gente só falou o quê? O mês que tem mais alta, o mês que tem mais baixa, mas a sazonalidade, ela não é só sobre o mês. Sim, sobre o ano também, né? Não é só sobre o ano, isso. É sobre os dias do mês. Sim. Né? Os dias da semana. E aí, a Dani tem uma visão sobre isso. Daniela Logulo, maravilhosa, talentosíssima. Vocês vão conhecer essa pessoa hoje, gente. E ela vai vir aqui um dia participar presencialmente. Olá, eu sou a Daniela, da Cozinha da Tia, uma confeitaria aqui em São Paulo, no Jabaquara. Somos em 3 sócias e fui convidada aí para fazer essa participação com o Granatum, pessoal, o sistema que eu uso, né, para fazer a gestão financeira da minha confeitaria, e falar um pouquinho sobre sazonalidade. Nós temos aqui um leque muito grande de produtos que a gente trabalha, então a gente faz bolos, salgados, cupcakes, pirulitos, pães de mel para festas e eventos, e com certeza o nosso negócio é impactado aí, né, por essa questão da sazonalidade, principalmente pelas datas comemorativas, para nós, que são muito boas, como Natal, Páscoa,
Dia dos Professores, então tem algumas datas que o meu negócio ele tem que aproveitar, né? Mas tem também a sazonalidade natural do negócio, que é o quê? Data de pagamento. Acho que é muito importante, né, as pessoas se prepararem para isso. A gente, com o passar dos anos aqui na confeitaria, a gente percebeu um número de vendas muito maior e de festas também nos finais de semana que são próximos a pagamento. Então, a gente já se prepara para isso com produtos extra, bolo extra, porque com certeza é uma semana que vende um pouquinho mais. E o último final de semana do mês, que para a gente aqui da confeitaria também impacta bastante. Acho que o pessoal está um pouco mais sem dinheiro e acaba impactando no nosso negócio. Então, quando a gente fala em sazonalidade, não só com relação às datas comemorativas, mas também a um mês, né, de trabalho que a gente tem que se preparar para saber que uma semana vai ser de mais trabalho, vai entrar mais receita e a outra nem tanto. Então, como que a gente se prepara aqui para esses momentos? Primeiro, com relação ao mês, foi um pouco mais fácil, né? A balancear um pouco a nossa produção com essa alta e baixa dentro do próprio mês. A gente criou uma capacidade de produção aqui, nós utilizamos para organizar a nossa confeitaria o sistema parecido aí com o do pessoal do Granaton, que tem um Kanban, né? Então tem os post-its de atividade e muitas coisas são baseadas não só na nossa produção da semana, mas na nossa capacidade. Então eu sei que a minha equipe tem capacidade para 1.000 doces semanais, então a gente se mantém próximo a isso. Essa semana vendeu 500, eu me organizo para fazer os 1.000, compro matéria-prima para fazer os 1.000. Assim, se aparecer alguém de última hora, a equipe já está toda organizada para atender e fica muito mais fácil. Outra coisa, com relação já à sazonalidade de datas especiais, se organizar mesmo com antecedência. Elas acontecem aí todos os anos na mesma data, e é o que a gente brinca até com o pessoal de aniversário, que, eu esqueci do bolo, e a gente fala, gente, o aniversário é todo ano, na mesma data. E o mesmo acontece, né, com o Natal, com a Páscoa ainda muda o dia, mas ela vai acontecer ali, então a gente tem que se organizar. Em janeiro, por exemplo, eu já me organizo para Páscoa, já começo a comprar matéria-prima. No Natal, em outubro, eu já tinha a embalagem de Natal comprada, para vocês terem ideia. Então, a gente tem que se organizar e para isso tem que ter o quê? Um caixa estruturado, manter as finanças ali sempre em dia, tudo lançado, tudo em ordem para você saber como será feito esse investimento, porque não é fácil você ter que 2, 3 meses antes fazer um alto investimento e só vai ter o retorno lá em dezembro. Eu comprei em outubro e eu já sei que essa receita vai entrar só em dezembro. Não é fácil para a gente empreendedor, mas quando a gente está preparado e tem os números, né, todos lançados, fica mais fácil, de repente, você saber se você vai aproveitar uma compra à vista e vai conseguir um desconto maior com o seu fornecedor, ou se, de repente, você depende daquela receita que vai entrar, então você joga um boleto parcelado, você joga um cartão de crédito, é estar de olho mesmo sempre nos números para tomar as melhores decisões. E outra questão importante que eu quero levantar com vocês é quando o período está em baixa, mas você está preparado, você consegue tomar algumas ações para que isso melhore para o seu negócio, porque também depende de nós, né? Movimentar aí. Se eu sei que final de mês é mais baixo, e eu não digo de fazer promoção, porque eu acho que promoção é uma enrascada aí na maioria das vezes. A gente precisa de dinheiro e a gente vai vender ainda mais barato, talvez você vai se enrolar ainda mais. O que eu sugiro é que você se prepare mesmo com ação de marketing. Por aqui a gente faz lista de transmissão no WhatsApp nessa época, eu fico mais ativa no Instagram, divulgo os produtos com ticket médio mais em conta, né? De repente a pessoa não tem dinheiro no final do mês para comprar um bolo artístico, a gente coloca um kit festa mais simples, um bolo espatulado, um kit com 25 docinhos, e aí acaba movimentando o meu financeiro mesmo no final do mês. Gente, que família. Não, é um dos integrantes dessa família, é uma coisa assim surreal, né? Mas eu só queria, antes da gente comentar sobre Daniela Logulo e a Cozinha da Tia, né? @Cozinha da Tia, quero convidar para quem é de São Paulo conhecer, consumir. Pão de mel da Dani é uma coisa surreal. Eu não gostava de pão de mel e o pão de mel da Dani é o melhor do universo, assim. Então, eu só queria deixar essa sugestão aqui. @Cozinha da Tia. @Cozinha da Tia. E uma aula também, né? Hoje, gente, é papel e caneta a todo momento. Assim, várias dicas, vários insights. É sensacional. Então, pode
falar sobre a sua... Não, sensacional, né? Conversar esposa. Conversar, antes de tudo, que mulher, né? Ela é Incrível. maravilhosa. É legal ver a evolução assim, dela enquanto empreendedora também. A gente tem conversado sobre as fases de maturidade de negócio e é muito legal ver. A Daniela, a Cozinha da Tia não é o primeiro empreendimento da Daniela, ela empreendeu outras vezes já. E isso traz essa maturidade. Mas o que eu queria dizer é que o legal é que a gente, numa conversa aberta, se você tem uma escola, então o Papo com Cícero aqui tem várias dicas para você que tem escola. O da Dani é a mesma coisa, né? Então, ela deu até dica de marketing, fico mais ativa no Instagram e tal. E pontos importantes, né? Ela falou, então, dessa sazonalidade dentro do mês. Sim. Né? E é interessante, para quem não sabe como é uma confeitaria... você pode ter uma fábrica, né? Você pode ser uma Balduco que faz lá os panetones, mas a confeitaria da Dani é artesanal, então tem uma capacidade de produção artesanal. Tem um maquinário lá, mas até dentro do possível. Então, existe a capacidade de produção de um produto extremamente perecível. Sim. Então, não dá para ela fazer igual o pão de mel. Muito provavelmente, se você compra o pão de mel... É o pão de mel produzido poucos dias antes do seu consumo ou até no dia do seu consumo. As meninas lá até brincam com ela porque já fizeram vários desenhos. Ela falou sobre o Kanban também aqui. Ela tem uma estrutura, uma organização muito boa em termos de operação. E aí já tentaram algumas maneiras de aumentar a produção, produzindo antes e tal. E a frase da Dani é que ela gosta de tudo fresquinho. Não, tem que estar fresquinho. E aí as meninas, ela virou meme lá dentro da produção da cozinha, porque tem época que tem bastante pedido. Sim. E ela assim ainda ela quer que aquilo seja fresquinho. Então tem que lidar com a capacidade de produção. Pensa aí, né? A gente está falando de sazonalidade. Então, eu tenho uma capacidade de produção e eu tenho épocas do mês, semanas do mês, onde eu vendo mais e semanas onde eu vendo menos. Ela está preparada com a produção nesses períodos e também está contando com o período de baixa em mudar o produto que vai ser oferecido, a oferta que vai ser feita, a estratégia que vai ser feita. Quando a gente fala de sazonalidade, a gente está falando também disso, né? Então, a diferença é que ela observou o negócio dela. Então, tem ali o Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Dia dos Namorados, que são datas que as pessoas compram chocolate, né? Elas investem mais. Existem as épocas. Então, você faz aniversário todo ano. Eu faço aniversário todo ano. Teve ano que o aniversário foi mais legal e teve ano que o aniversário foi mais contido. Sim. Né? No que se dá isso? Olha a observação da Dani, né? A profundidade da época do mês que eu faço aniversário. Então, eu vou fazer uma festa mais no final do mês, onde eu estou mais comprometido financeiramente. Então, eu compro um kit mais barato. Mas, ainda assim, ela deu o jeito de manter o fluxo de receita dela entrando. E, mais uma vez, outra coisa que ela pontuou, que o Cícero também pontuou, tem que se planejar, não tem jeito. Sim. Não tem jeito. Então, sazonalidade é isso, é você se preparar, você conseguir guardar o dinheiro e conseguir prever ou se preparar para essa previsão de alta ou de baixa. Né? E eu acho muito importante, assim, ela tem esses bolos, né, artísticos e tal, e ela comentar que ela também não concorda em baixar o preço, porque não faz muito sentido no início do mês eu tô lá vendendo meu bolo a, sei lá, não sei, vou jogar aqui, tá, gente? R$1.000, e aí no final do mês, onde eu tenho uma baixa, eu vendo o mesmo bolo por, sei lá, 600, porque as pessoas vão passar a comprar mais no final do mês, se tem uma promoção, assim, digamos. Por e aí quê? você também... O quê? Por quê? Porque as pessoas têm menos dinheiro? Não, por que ela não é contra? Ah, não, eu acho que por conta do preço do produto que ela oferece. Isso. E aí você encontra outras versões. Então, assim, eu vendo um bolo mais simples, né, a decoração, e faz todo sentido, assim. Porque eu continuo mantendo o meu produto no patamar que ele merece, como entrega, o meu produto Blaster Master, meu bolo lá, cheio de decorações, o bolo dela são incríveis. Mas também ofereço esse bolo espatulado, só com chantilly, e eu vendo... ou menos docinho, sabe? Ter essa visão, porque muita gente, muitos empreendedores,
cai nesse desespero e fala, meu, vou jogar as vendas porque eu preciso vender. Mas é aí que você sai no prejuízo. Porque quando você comprou o leite condensado, quando você comprou tudo aquilo, foi no preço cheio, sabe? Então fica meio que, ai, não quero sair perdendo, entre aspas, mas você sai perdendo e você prejudica o seu negócio ao longo do período. E um outro ponto que ela trouxe que eu acho, assim, muito... Até anotei aqui, gente. Não, lembrei. Muito interessante é que, por exemplo, imagina você, uma confeiteira, que na época da Páscoa aconteceu algum problema e você está sem embalagem. Como que você vai vender? Então, assim, você começar meses antes a se programar, tipo, preparar o seu caixa para comprar e sabendo que você vai receber só daqui a tanto tempo, olha o quanto você precisa se organizar. Porque se der alguma... Ai, merda é palavrão? Merda? Se der algum problema, senhoras e senhores, se der algum problema, sei lá, aconteceu um carregamento aí de leite condensado, tem uma baixa geral nos mercados dias antes da Páscoa ou de chocolate, e aí, você não vende? Seu negócio vai degringolar. Degringolar pode, né? Degringolar. Hoje eu tô aqui. Mas não é isso, assim, e ter essa visão, assim, porque são coisas primordiais. E na época, Chocolândia ali em Santo André, vai lá na época de Páscoa, é uma loucura, eles ficam abertos 24 horas, porque o Brasil tem essa característica também, o brasileiro, de deixar tudo para a última hora. Mas eu acho que tem a ver, principalmente na Páscoa, tem a ver com ser uma renda complementar, né? Muita gente faz. Muita gente também. Mas mesmo assim, o louco é isso. Mesmo você, se você sabe que você faz ovo e é uma renda complementar, então ainda estão na informalidade ou não é um negócio ainda, o meu negócio, é um embrião de negócio. Olha o chocolate fora da época de Páscoa e na época de Páscoa o preço. E chocolate tem uma validade longa. Sim, você consegue guardar ele ali. Então, se você for 2, 3 meses antes, você vai pegar o preço muito para baixo e conseguir praticar um preço melhor do que a média do mercado. Esse ponto do desconto é muito, muito importante. Você falou a palavra, né? Desespero, que é isso. Quem se prepara não se desespera. E no desespero é onde você faz o erro. Com M. Exatamente. Né? Exatamente, Floss. Maravilhoso. Exatamente. Muito bom. Daniela, excelente. E vai vir aqui depois pra falar. Eu falei pra ela isso. Toda uma confeitaria usando o Kanban é uma coisa sensacional, não né? Não é por nada não, né? Ela é casada, obviamente. Não fazendo propaganda dela, mas ela é uma pessoa que tem... Ela é muito interessante, a pessoa Daniela, né? Existe um negócio que é muito bem tocado. A cozinha dela é case, né? Muito louco, assim. Ela é uma pessoa muito interessante. Ela ajuda muita gente. Ela despende tempo para falar sobre empreendedorismo nesse Instagram mercado também. dela. Não, com pessoas também. Ela cria uns encontros, assim. Que legal. Para falar com as mulheres. E ela empodera as mulheres e ela traz uma camada profissional, porque e isso é uma outra lição, né? É mais ou menos o que a gente faz aqui. Então a gente tenta criar conteúdo e juntar pessoas e trazer histórias para inspirar as pessoas para que elas continuem, né? Para que elas continuem do jeito certo, sobretudo. Então acho que ela é uma pessoa muito interessante. Traremos Daniela aqui. Daniela, você é muito interessante. Beleza. E também conversamos com Matheus. Da To Go Education. Uma empresa de intercâmbio dedicada para adolescentes. Uma coisa interessante aqui, vamos ouvir o Matheus, mas antes, só uma coisa interessante assim. Olha a especificidade do negócio dele. Sim. É uma empresa de intercâmbio, ela depende de uma empresa de educação, né? Ao mesmo tempo que participa. Então, olha só o nível de complexidade da sazonalidade, porque existem períodos que existem as turmas que vão para o intercâmbio e existe a sazonalidade do próprio negócio ali, a escola, que ele tem a dependência. Enfim, vocês entenderam, né? É uma loucura aí. Então, vamos ouvir o Matheus, que ele vai explicar sobre o negócio e sobre os aspectos de sazonalidade. Olá, meu nome é Matheus Cariello, tenho 27 anos, sou um dos cofundadores da To Go Edu, To Go Education Company, e nós trabalhamos com intercâmbio, né?
mas a gente tem um foco, que é um pouquinho diferente das empresas de intercâmbios tradicionais, que é trabalhar com intercâmbio estudantil, com turismo estudantil. Então, nós levamos jovens aí de todo o Brasil, uma faixa etária de 13 aos 18 anos, né, para o exterior, para viver, né, bem dizendo, imersões internacionais. Nós nem denominamos aqui o que nós fazemos como intercâmbio em si. Então, a ideia é colocar esse estudante como protagonista mesmo da experiência. Porque viajar com os pais é muito fácil, é muito simples. Né? Você está ali, coloca o seu fonezinho de ouvido, fica no celular ali jogando, minha mãe está aqui, meu pai está aqui, se acontecer qualquer problema, eles vão resolver. Claro que a nossa equipe vai acompanhando, a gente leva uma série de monitores responsáveis ali para resolver qualquer situação adversa que possa vir a acontecer, mas eles vão participar da resolução do problema. Então, ele é protagonista da sua experiência, ele é tirado da zona de conforto para que ele esteja com o radar sempre alerta. Então, a gente oferece uma série de eventos, estamos ali sempre presentes junto ao colégio, né? Então, pensando em sazonalidade, a escola investe para o projeto acontecer. Então, a gente consegue ter uma receita durante o ano, pensando assim, porque as viagens elas acontecem em períodos específicos do ano. Né? Então, tem todo um calendário letivo ali da escola, que quando eles enxergam valor no projeto, eles acabam adaptando. Então, a grande maioria dos grupos acontecem, né, realmente no período de férias, né? Então, a maior procura é sempre para julho, mas muitas escolas já entendem a devida importância, entendem que é um projeto educacional onde o aluno vai dar continuidade dos estudos, de sala de aula lá no exterior também, então faz parte da proposta pedagógica da escola e faz sentido colocar dentro do período letivo. Então eles preparam para que os alunos que ficam e para que os alunos que vão não sejam prejudicados. Então, todos os anos, né, antes da gente começar ali em janeiro, a gente senta com a nossa equipe, senta com a nossa consultoria financeira também, e planejamos o ano inteiro, né? Desenvolvemos todas as estratégias, o que vamos fazer, tem o plano A, tem o plano B ali, para a gente trilhar, e a gente segue bastante a risca. Tem estratégias que funcionam, tem estratégias que não funcionam tanto, tem estratégias que não funcionam, então a gente precisa seguir alguns caminhos, né? Então, é super necessário a organização, o planejamento, né? Os relatórios, né? A gente usa muito o sistema da Granato, né? Para isso, né, a nossa equipe financeira está muito alinhada com a equipe comercial também. Então, claro que para realizar esses grupos para o exterior, né, que vão acontecer no primeiro semestre, se você já não começar, né, a fazer as remessas para o exterior, né, pagando os fornecedores, trocando para moeda estrangeira, a gente vive um período, né, que o dólar oscila muito, euro oscila muito, né, então às vezes você está contratando um pacote ali em real, né, e a moeda pode subir 10, 15 centavos. Ah, mas é pouco, Matheus. Mas faz vezes 40 estudantes que estão viajando, no montante alto. Então, tudo isso faz diferença. Então, a gente precisa ter um olhar muito clínico, muito atento a tudo isso, né? Porque senão, imagina só, você desembolsar um valor para 40 estudantes, né, indo para o exterior ali em outubro, com hotel, alimentação, escola, né, todo acompanhamento, passeios, ingressos, né, é um montante alto. Então, tudo isso precisa ser feito com bastante cautela, né, com bastante planejamento mesmo, para que a gente não sofra ali na frente e a gente entenda que, bom, fizemos o planejamento para volta às aulas, né, bombar fevereiro e março de vendas, sabe que vai dar uma esfriada ali em abril, maio, junho. Bom, se a gente não atingiu aquela meta que foi proposta para fevereiro ou para março, a gente vai ter que intensificar, né? Então, nesses meses, a gente já vê um relatório, olha, a gente precisava de X, só conseguiu Y. O que a gente precisa fazer agora para atingir esse determinado número? Então, aí que a gente senta com o time criativo aqui para desenvolver promoções para preencher essas últimas vagas, né? Então, hoje a gente já está com grupos praticamente fechados para 2023, né? Já estamos com as vendas a todo vapor para 2024 e aceitando já estudantes para 2025. Né? Então, se você não tem um planejamento financeiro muito organizado ali, né? Imagina só, você está recebendo o valor de um estudante agora em 2023, no início do ano, que só vai viajar em 2025, né? Então, você está comprometendo já esse valor com outras contas aqui, ou você já está transformando esse valor ali, né, na moeda estrangeira, já começando a pagar as suas reservas lá nos Estados Unidos ou na Espanha, né? Então, tudo isso a gente faz, né, um trabalho muito atento,
porque nós trabalhamos com um montante alto, né? É diferente, né? A gente não vende um produto, né, que é um valor baixo, então precisamos ter realmente esse controle, porque as despesas também são muito altas, né? Não só as despesas fixas, mas principalmente as variáveis, que são as despesas realmente da viagem em si, né? Então, precisamos seguir realmente com esse planejamento e sempre verificando os relatórios, né? Financeiro muito atento com a equipe comercial ali para, olha, precisa intensificar, né? Vamos chamar o time de marketing, o que a gente pode fazer para que a gente consiga realmente levar o ano com bastante tranquilidade. Acho que depois dessa pandemia toda aí, a gente está mais do que preparado para lidar com situações adversas, porque realmente não foi um período fácil, né? Foi um período, acho que, de maior provação, assim, a gente brinca aqui, né? Era para ver se vocês realmente querem fazer isso, né? Porque, olha, vocês estão vendo as dificuldades, o euro explodindo, o dólar explodindo, quem imaginou, né? Nos nossos maiores margens de erro aqui, quem imaginou que o dólar bateria R$ 6, né? Em 2020, né? Então, não tinha como prever, né, tudo isso. Claro que a gente tem uma margem de erro grande aqui, mas, pô, bater quase R$ 2 a mais de R$ 2 a mais do que o planejado, né? Então, realmente precisa ser criativo mesmo e sem um planejamento financeiro, sem um olhar atento a isso, realmente a gente não sai do lugar e é aquela coisa, né? Você vai se afogar, né? Chega uma hora que não tem jeito, você acaba se afogando mesmo. Sensacional, né, Floss? E o que eu acho interessante da To Go, eles estão com a gente, acho que há 3 anos, um pouco, 3 anos e meio. E eles são jovens, né? Sim. Então já é uma geração que chega com um pouco mais de consciência dessa importância, desse olhar do financeiro. Foi muito bonito ouvir a história do Matheus, assim, como ele foi impactado. Então os pais pagaram com bastante dificuldade esse primeiro intercâmbio, e aí ele viajou, conheceu o mundo, teve essa mentalidade de expansão e de querer que outras pessoas vivenciassem isso, que eu acho sensacional. A gente tá falando sobre semente, sobre colher, e aí é a prova disso. E eu ouvi ele falando, eu acho que é muito legal, primeiro, por essas adversidades que o segmento dele pode passar, N variações, e aí a pandemia, que é uma variação que você, por mais que você tenha imaginado, ele falou bastante sobre essa questão de cenários, né? Sim. Não tinha como você prever esse tipo de situação, e ainda assim eles conseguiram se manter vivos e estão aí até hoje. Então eu fico muito feliz, e por conta desse conhecimento e da gestão financeira. E outro ponto que ele falou que eu acho sensacional é que eles são uma empresa um pouco maior, né? O quanto esses departamentos precisam se conversar e coexistir para que esse objetivo seja alcançado. Tipo assim, não é só eu, marketing, tô lá vendendo. Então, eu preciso conversar com vendas, preciso estar ali com atendimento, preciso pensar a viagem esse ano, em 2023, vai acontecer, mas tem a do ano que vem, já tem a venda para 2025. São muitas coisas coexistindo, né, ao mesmo tempo dentro desse negócio. Sim. Que eu acho isso muito... Não, sensacional. Eu achei demais também. São jovens, né? Uma mentalidade nova, moderna. Sim. Né? E aproveitando, eu acho que tudo que a tecnologia tem para oferecer para eles, num negócio muito bem estruturado. Então, é bem isso, né? Essa vivência traz essa maturidade, né? Você olha um negócio maduro, né? Para pessoas bem jovens. Pegando aí o gancho da sua fala, eu acho que o mais interessante de tudo e ele fala ali uma passagem muito rápida que é sobre a definição de metas, né? Sim. Então o comercial está falando com marketing e tal, e a gente está ali a todo vapor e as metas elas têm que ser batidas. Por quê? Porque ele tem essa consciência dos períodos, dessa margem, e ele tem ainda, a gente tem que montar uma matriz para ele, né? Não é sazonalidade só dentro de um período, ele tem variações que vão num outro eixo, né? Variação cambial. Sim. Dentro da sazonalidade, dentro de acontecimentos diversos, né? Então, realmente, assim, a To Go é uma empresa bem séria, né? Muito bem estruturada, e esse segmento do turismo educacional, ele tem que ser, porque corre-se o risco, né? A pergunta que ele mesmo fez ali, pô, eu recebi um valor alto, um montante antecipadamente, eu então estou comprometendo esse dinheiro já? Então, para você aí que não sabe a raiz dessa pergunta, é que se você
recebe um dinheiro muito tempo antes e gasta ele, comprometendo a entrega do que você vendeu, isso tem uma cara de golpe, isso tem uma cara de pirâmide, né? Então, principalmente nesse segmento, de novo, a gente está falando do sonho da vida das pessoas, de projetos grandiosos que os pais, eu sou pai, que os pais têm para os filhos, para eles realizarem ali, conhecer o mundo, aprender novas culturas e tal. Você precisa depositar as suas fichas numa empresa que seja, no mínimo, organizada, e esse segmento dele foi o mais impactado pela pandemia, e é legal a tranquilidade que ele fala sobre... isso foi uma aprovação, né, para saber se a gente queria mesmo. Foi um período, conturbado. Foi conturbado para ele porque ele estava muito bem organizado, porque ele tem essa consciência, né, e tem essa margem. Quando a gente está falando de sazonalidade, a gente está falando mesmo de margem, né? Então a gente tem uma linha que segue na média e oscilações de receita acontecendo, e você tem que trazer essa linha de média dos gastos que estão acontecendo para essa variação de receita, né? Trazendo a média da receita para lidar com esses períodos de baixa também. Isso que você falou sobre o sonho, imagina, eu tô ali lidando com adolescentes e faço promessas, né? Tem todo um planejamento, eles ensinam eles a se organizarem, tipo, com alimentação, financeiramente, a lidar com tudo isso. E aí eu crio toda essa expectativa. Imagina, se eu como um negócio não me organizo, aí chega lá no momento da viagem, o dólar subiu muito, eu não posso reduzir essa experiência, eu não posso falar, então, você não vai poder viver isso aqui que eu te prometi lá atrás, porque o dólar tá muito alto agora. Então tem toda essa visão de, recebi agora, vou me planejar, já vou fazer essa questão dessa variação do dólar e do euro, porque você tem um comprometimento com o seu público, né? Sim. O sonho daquela pessoa. Sim. E outra coisa também, a gente fala muito sobre esse planejamento, plano A, plano B, plano C, e fala bastante sobre essa visão do ano, mas quando ele quebra ali em metas, como é importante, né? Eu olhar se de fato está acontecendo como eu imagino, e entra em acordo com outros momentos, outros episódios do Granato, de você saber para onde você está indo. E aí, se não está correndo como você imaginou, você não está aí na beira de um precipício, você vai mudar a sua rota. Sim. Então, se mês a mês eu estou olhando para as minhas metas, para os números, vejo, olha, gente, não tá dando certo, vamos mudar a estratégia, olha o quanto é mais rápido, né? Eu não espero acabar o ano para falar... Poxa, galera, a gente não atingiu a nossa meta. Sim. Vamos refazer para o ano que vem? Não dá mais. É muito, né? E isso muda até a mentalidade de quem está executando ali o plano da meta, porque se conecta com por que a gente tem que bater essa meta? Porque tem esse período, porque dá propósito à meta, né? No episódio do Jordão eu falei, se eu definir uma meta da minha cabeça aqui, Jordão? Ele falou, aí eu vou mandar você ir, sei lá para onde, e vou aqui executar o que eu acho que é possível de executar. A maioria das metas ela é definida assim, né? Então eu quero um crescimento de 30%. Baseado no quê? No seu desejo? Porque a gente tem que olhar para tudo, né? Então, para a economia e tudo mais. Agora, eu tenho uma meta clara aqui, temos uma meta clara. É o quê? Passar pelo período. Passar tranquilamente por esse período, crescer 10%, porque o mercado vai crescer, a previsão, a projeção é essa, porque a inflação vai ser a projeção da inflação, a projeção da taxa de juros, enfim, entra num lugar mais profundo aí, mas tem a ver também com isso, né? Eu defino uma meta e normalmente é assim, a definição de metas para o ano é linear. Então você tem meta de vendas, linear, tem que levar em consideração a sazonalidade também para definir quais são as metas que você vai praticar aí na sua empresa, principalmente em vendas, né? Sensacional, né, Floss? Essa troca com as pessoas que a gente conversou e tal, eu acho que traz outras perspectivas e outras camadas de dentro de cada negócio que a gente até então não tinha pensado. Por exemplo, quando eu conversei com a Dani, que ela trouxe esse recorte do mês, eu nunca tinha pensado por esse ângulo, assim. Então, todas essas trocas, você explode a cabeça, assim, sabe? Então, é meio que plantar a semente. A gente está aqui dentro desse podcast justamente para isso, para trazer esses recortes, para jogar a semente, para que você use ali dentro do seu negócio e voa cada vez mais longe. Voar e semente agora eu misturei, mas tudo bem. É isso.
É isso aí. E o Granatum é um pouco desse fruto de troca, né? Quando você chegou, você pontuou muito, você falou assim, o que me brilha os olhos do Granatum é o blog, porque ali a gente compartilhava tudo, né? Que a gente aprendia de dúvida com os clientes. Óbvio, muito antes de ser o marketing de conteúdo, a gente já compartilhava tudo que a gente aprendia. A gente ouvia no atendimento, a ideia era criar algum conteúdo sobre o aprendizado que a gente teve com os clientes. E ter essa proximidade com os clientes, ouvir os clientes, a gente não precisa dos ícones, né? A gente precisa das pessoas que vivem no dia a dia a gestão, as dificuldades do empreendedorismo para ter ideias. E o Granatum é fruto disso, não só o nosso negócio, como o software também. A gente moldou muito ele sobre essa perspectiva de ouvir o outro e de ajudar, né? Exatamente. E aí, falando um pouquinho assim sobre o Granatum como ferramenta mesmo, o quanto, claro, partindo do princípio de que eu já tenho tudo ali lançado e organizado, o quanto é importante eu ter essa visão, sei lá, através do fluxo de caixa de todo o meu ano, para entender esses momentos de alta e de baixa dentro do meu negócio, e aí uma visão mais, como você fala, ampliada. Zoom out. Zoom out. Ou mais aprofundada, ou até em gráfico, o quanto isso é importante, assim, ter ali à disposição todos esses mecanismos. E aí o Matheus comentou bastante sobre metas, sobre esse planejamento. Então eu tenho esse todo durante o ano, mas o quanto é importante eu quebrar para ver o que está indo pelo lado certo. E a gente já até comentou em outros episódios o quanto, às vezes, eu acabo planejando, né, e vou seguindo minha vida, não tenho esse olhar, esse quebrar e olhar dentro do mês, que é você mudar a rota. Então, tipo, se eu estou indo pelo caminho errado, eu mudo o caminho e não continuo insistindo naquilo que não está tão legal. Então, eu fico muito feliz, muito orgulhosa de ver as pessoas falando da nossa ferramenta com essas dores e delícias que é empreender aqui dentro do nosso país. E trazendo o recorte do Granatum, assim, quanto essa ferramenta é fundamental e ajuda a estar preparado para todos esses momentos que podem ser previsíveis ou não. Tipo, aconteceu uma pandemia, então, e aí? Sim. A gestão é tão importante, né? O que a gente sempre fala, né? O Granatum é apoiado no método, né? Organização, análise e planejamento. E você, estando ali organizado, você consegue ter tranquilidade e consegue olhar esses dados sobre vários ângulos diferentes. Então, o Matheus trouxe, né? A gente olha ali o relatório e tal. O Granatum você consegue filtrar essas informações, você consegue ver determinada turma, como que está o consumo de todo o montante que eu recolhi, no caso do Matheus, né? Como que está o montante ali daquela turma? Eu posso criar um centro de custo para aquela turma, ter o resultado daquela turma. Enfim, você consegue fazer análises ali de um jeito muito fácil e aí sim criar cenários orçamentários, né? Quando o Matheus traz também ali sobre a pandemia, que está totalmente fora, né, da perspectiva do planejado, ele está falando de cenários orçamentários. Então, ele tem um cenário que é o realista, ele tem um cenário que é o otimista e tem um cenário que é o pessimista, né? Claro, a pandemia estava fora de todos os cenários possíveis, mas no Granatum você consegue criar esses cenários. Então, você consegue organizar fazendo os lançamentos e classificando, você consegue fazer análise com os relatórios com infinitos tipos de filtro que você pode criar o seu próprio e planejar criando os cenários orçamentários. Então, muito bom. Realmente fico muito feliz também quando os clientes estão ali aplicando, mesmo sem saber, o método do Granatum no dia a dia, né? E também, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, sair daqui ouvindo esse episódio e se aprofunde mais, sabe? Vai entender qual que é a sazonalidade dentro do seu negócio. Então, se você usa o Granatum, vá olhar os seus lançamentos, os seus relatórios. Se você não usa o Granatum, vá olhar a sua planilha, sabe? Saia daqui com deveres a serem cumpridos e a olhar o seu negócio através de uma outra perspectiva, assim. Então, eu fico muito feliz, satisfeita com a nossa esse é o ponto. entrega. Você tocou num ponto importante. Tome alguma atitude com esse conteúdo que você ouviu aqui. Exatamente. Excelente, é isso. Então, inclusive, se você é nosso cliente e por algum motivo ainda não usa, né, os relatórios ou não usa o planejamento orçamentário, fala com a gente. Exatamente. Para ter ideias, né? A gente gosta disso. Esses momentos de troca, eles acontecem todos os dias por aqui. Então vamos trocar mais. Se você não é nosso cliente,
Testa lá por 7 dias, www.granatum.com.br, esta maravilhosidade. Certo, E Michele? compartilha. Boa. Compartilha para que esse episódio, essa semente, chegue a cada vez mais pessoas, outros empreendedores, outras pessoas que estão envolvidas dentro de um negócio. Tá no YouTube, vem aqui, ó. Exatamente. Todos os arrobas dos nossos convidados e sites, tudo, estarão aqui na descrição desse vídeo. Então, vão lá também seguir os nossos clientes, conhecer esses negócios e se inspirarem. Que mais? Convidar também para participar do nosso grupo de WhatsApp. Então, o link vai ficar aqui, vai também estar na descrição. Baixar os materiais que ficaram circulando aqui ao longo do episódio, são todos gratuitos. Eu acho que é isso. Quem não pode participar, outras oportunidades, milhares de oportunidades virão. A gente quer ter essa troca cada vez mais presente aqui dentro do podcast, seja por vídeo, por áudio, por texto, não importa. A gente vai cada vez mais construir isso juntos. Acho que é isso, Floss. É isso. Perfeito, Michele. Muito bom. Eu adorei também. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E até a próxima semana com um novo conteúdo para você. Super beijo e até a próxima.